Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade, as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Novamente queremos saber de qual lugar lindo do nosso Brasil ou do mundo você nos assiste. Deixe o seu like, faça o seu compartilhamento e confira aí se o sininho de notificações está ativado para receber o alerta de nossas atualizações diárias. E participe também do nosso chat ao vivo. Vamos agora às notícias desta edição. Olha, gente, certos veículos da imprensa não gostam nada desses momentos que o presidente Jair Bolsonaro tem com a população. Brasileiros que ouvem e conversam com o presidente. Perguntar para um jornalista militante da esquerda que momentos são esses é pedir para que ele faça comparações. O Hitler, é isso, é aquilo, fascismo, não pode. Agora perguntamos a você. Tinha toda aquela confusão, veículos de imprensa, não é? Que tentavam tirar sempre polêmica do presidente. Acabou isso. Temos agora o presidente tendo esses momentos para os brasileiros que ali vão. Há algum erro nisso? Você acha errado isso? O presidente não deveria ter essa proximidade com brasileiros? Isso que ele faz é politicagem, demagogia, tentar vender uma imagem? Não é elegante? Tem alguma lei que proíbe que um político de 57 milhões de votos possa ter momentos mais próximos à população fora da campanha eleitoral? Não é exatamente isso que criticamos? Temos eleições agora, por exemplo, e alguns políticos vão reaparecer na sua vida, no seu bairro, na sua cidade, aí na sua casa. Políticos que se juntam ao povo na campanha e depois somem, se distanciam. Não criticamos isso no nosso país? Bolsonaro estaria errado em fazer essa aproximação ao povo, aos populares, ouvir os populares, o cidadão brasileiro a qualquer momento? Mas ele está fazendo campanha antecipada. Esse apresentador coloca brasileira que acha o olho do brasileiro bonito. Isso é pejorativo, é ruim. Agora coloca até as cenas que vamos ver a seguir. Danilo Gentili, por exemplo, que criticou isso. Mas afinal, o presidente tem de estar próximo do povo ou não? Deve estar perto do brasileiro só na época da campanha? As imagens que vamos ver a seguir são do presidente Jair Bolsonaro ouvindo indígenas, brasileiros, conversando atentamente e também uma brasileira que, ao seu modo, fez orações, fala em língua, como ocorre em algumas religiões, fé, crenças, movimentos, por exemplo, como os carismáticos, entre outros. Mas é a realidade de uma parte do povo brasileiro. Cultura, crenças, tradições, minorias, e certamente vão criticar a mim como apresentador, os brasileiros vão criticar. Poxa, que é isso? Quando este breve vídeo aí mostra brasileiros do coração verde e amarelo sendo ouvidos, conversando e também ouvindo o presidente. A verdade, gente, é que falta humildade a muitos que Deus, a vida, o povo brasileiro levaram para o topo. E hoje olham lá de cima o povo e para eles o povo está lá embaixo. Se acham os maiorais, esquecendo-se que um dia também até alguns foram simples e que um dia poderão voltar a ser e que ser simples não é defeito. Na verdade, é qualidade. Defeito é ser levado ao alto e ter nojo do povo, achar que o povo é ignorante ou que não sabe das coisas. Alguns não irão entender jamais essas cenas, mas felizmente muita gente entende e sabe que isso é carinho, é respeito, reciprocidade. Uma satisfação vê-los aqui. Tudo bem, meus nossos irmãos mais antigos aí? Tudo bem? Maripori. A senhora da onde? Amazonas, Manaus. Manaus. Eu trouxe o projeto da Ponte de Safena, um projeto Hospital do Índio, e a bandeira do índio que não existe no Brasil, o hospital no Brasil não existe. E a Ponte de Safena já está andando no mundo já. Ponte de Safena? Safena. São estradas que vão abrir de Manaus a Belém de Pará. Manaus, Belém? Passa para Taquatiara, Maués. Nós começamos já
Vai licitar ligar. Manaus Porto Velho. Vai ligar com a sua. Deus, ele mandou lhe dizer que ele está segurando nas suas mãos. Não tema, homem de Cantarábia, sul de Cantarábia, porque foi ele, homem de Cantarábia, que te colocou nessa posição. Cantarábia. Tudo bem? Mamãe, um abraço, mamãe. Tudo bem? Um abraço. Se eu posso tirar um selfie com o senhor com ela, se a gente casar, a gente vai mandar um convite pro senhor, tá? Convite para quê? Casamento? Sim, senhor. E também, Vai casar quando? Depois das eleições, mãe? depois. E se não for eleito? Não, a gente vai casar também, vai mandar um convite pro senhor e desejar que Deus Pai te abençoe em nome do Filho Jesus e Maria Nossa Senhora Aparecida. Ó, tá gravando aqui, ó, compromisso. Você vai casar independente da eleição, hein? Sim, senhor. E que Nossa Senhora Maria também te cubra com o manto sagrado dela. O presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo e colocou um ponto final na discussão Renda Brasil. Depois de muito alarde da imprensa, ele declarou que o governo não vai suspender reajustes das aposentadorias e do benefício de prestação continuada BPC, auxílio pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O presidente descartou também a criação do programa Renda Brasil até 2022, iniciativa que estava em estudo para expandir o alcance e suceder o Bolsa Família, que é pago às famílias que estão em situação de pobreza extrema e miséria. Em vídeo publicado nas redes sociais, Bolsonaro citou notícias que dizem que a intenção do governo é congelar as aposentadorias para garantir recursos para o Renda Brasil. Eu já disse que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. De acordo com Bolsonaro, pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre este assunto, mas que seu governo jamais vai congelar salários de aposentados ou reduzir o BPC para qualquer coisa que seja. O Globo. Por Renda Brasil, o governo quer congelar aposentadorias. A economia propõe congelar a aposentadoria para criar Renda Brasil. Estado de São Paulo. Folha de São Paulo. Essa é a mais terrível, né? O governo quer cortar 10 bilhões em auxílio para idosos e pobres com deficiência. O Correio Brasiliense. Em prol do Renda Brasil, o governo estuda suspender reajuste dos aposentados. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Então, eu dizer a todos vocês, né, de onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto, pode ser. Mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Tá aí, Bolsonaro. Com isso, o presidente liquida com essas especulações de parte da grande imprensa, desencontros de comunicação interna e liquida também com a ideia da oposição de que Bolsonaro pensava no Renda Brasil como um mecanismo eleitoral. O ministro Paulo Guedes conversou com o presidente Jair Bolsonaro para esclarecer a questão e disse que não há problema quando os estudos são divulgados na mídia, mas que é preciso entender a origem das informações. E o cartão vermelho não foi para mim, esclarecendo todo mundo. Já conversei com o presidente hoje cedo, disse Paulo Guedes. Guedes lamentou a interpretação de veículos de imprensa de que o governo estaria com a intenção de congelar as aposentadorias para garantir recursos para o novo programa social que substituiria o Bolsa Família, pago às famílias que estão em situação de pobreza extrema e miséria. O presidente Jair Bolsonaro foi denunciado por crime contra a humanidade, como já vimos, devido a declarações. O resultado agora da denúncia no Tribunal Penal Internacional. O resultado foi divulgado. No início de abril deste ano, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia denunciou o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia, na Holanda. Este tribunal ele julga crimes de guerra e também
crimes contra a humanidade. A base da denúncia seriam falas do presidente Jair Bolsonaro que supostamente estariam contrariando autoridades sanitárias e também minimizando a gravidade da pandemia. Em despacho, o procurador Mark Dillon, que é o chefe da Unidade de Informação e de Provas, disse que a conduta descrita não parece se enquadrar nas definições rigorosas do Estatuto de Roma, que é o instrumento jurídico que rege o Tribunal Penal. Ele disse ainda que uma característica fundamental do Estatuto é que o tribunal só pode exercer jurisdição sobre pessoas para crimes que realmente preocupam a comunidade internacional como um todo, como genocídio, crime contra a humanidade e crime de guerra. E que, neste momento, não há base para proceder análises mais aprofundadas. Ou seja, a denúncia foi arquivada. O correto agora seria chamar os que realizaram tais denúncias. Como é que é? E a imagem do cidadão público, que ora é o presidente do Brasil, que foi atingida por denúncias fajutas, sem base razoável, simplesmente por politicagem. Ando até fazendo abaixo-assinado, denúncias fajutas. E onde há esse tipo de propensão é muito fácil reunir assinaturas, ainda mais quando são militantes. Jamais é por uma causa, é por politicagem barata para tentar criar um espectro criminoso em quem não fez crime algum. Vimos essa repercussão negativa de certos veículos da imprensa, sempre aproveitando qualquer vacilo para fazer uma tempestade de forma sempre a atingir o presidente. Curioso é que alguém da imprensa veio e mandou o recado, gente. Siqueira Júnior, apresentador da Rede TV, falou ao novo contratado da emissora, Luiz Lacombe, em live no YouTube. Siqueira Júnior foi questionado sobre erros e acertos do presidente Jair Bolsonaro. E como sabemos, Siqueira sempre faz um comentário ou outro a respeito do presidente. Para ele, o maior erro do presidente é falar com a imprensa que torce contra, é claro. O erro de Jair Messias Bolsonaro é falar com a imprensa. Quem quiser ouvi-lo, vai na live dele. Deixa esses caras se quebrarem para lá. Vocês só falam mal mesmo. Parece que na hora que vai escrever, dar até uma cheirada no pó ou fuma algo. É doido. Escreve para prejudicar o cara, disse o principal apresentador da Rede TV. O apresentador Siqueira Júnior também teceu críticas à atuação geral da imprensa brasileira. Vocês não querem ver o Brasil passar adiante. Vocês não querem ordem e progresso. Vocês querem fumar dentro da igreja. Querem palhaçada. Querem esculhambar. Querem anarquia, não democracia, disse Siqueira. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito altera regras sobre medidores de velocidade. Foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução 798 de 2020, que altera regras e requisitos técnicos para a fiscalização eletrônica de velocidade em vias públicas. As alterações, as mudanças atendem à deliberação do presidente Jair Bolsonaro, enviada ao Ministério da Infraestrutura em agosto de 2019 e tem o objetivo de evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico destes instrumentos e transformá-los apenas em arrecadadores. No caso dos radares fixos, haverá mudanças. Eles deverão estar sempre em locais visíveis para o motorista, ou seja, não podem estar em árvores ou em marquises, em passarelas, em postes de luz ou qualquer outra obra de engenharia. No caso dos radares móveis, eles também precisam estar em locais visíveis para o motorista e devem ser usados apenas por profissionais no exercício legal da profissão ou agentes, né? Eles precisam estar uniformizados e os radares estar em locais visíveis. No caso da localização desses radares, tanto fixos quanto móveis, essa localização deve ser divulgada pelos órgãos em seus respectivos sites antes dos instrumentos entrarem em operação. E seria já o resultado de frear a eventual doutrinação no ensino que levou o ensino médio em 2019 a ter o maior salto no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, desde 2005, gente.
O IDEB é o principal indicador de qualidade da educação brasileira. Os dados do IDEB foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. O ensino médio é tido historicamente como a fase escolar mais crítica da educação básica, pela alta taxa de abandono e pelo baixo nível de aprendizagem. Embora tenha tido o maior salto desde 2005, ainda não foi dessa vez que a meta do IDEB do ensino médio foi atingida. Desde 2013, o ensino médio não atinge a média do IDEB. O avanço de 0,4 ponto obtido entre 2017 e 2019, de acordo com os dados divulgados pelo INEP, foi o maior em toda a série histórica. Em 2005, o IDEB foi 3,4, passando para 3,5 em 2007 e para 3,6 em 2009. Entre 2011 e 2015, o IDEB do ensino médio ficou estagnado em 3,7. Em 2017, avançou para 3,8. No ano passado, para 4,2. A meta para o ano, no entanto, era 5. O IDEB é calculado a cada 2 anos para o ensino fundamental e para o ensino médio, com base em dados de aprovação nas escolas e de desempenho dos estudantes no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que avalia os conhecimentos dos estudantes em língua portuguesa e matemática. O índice final varia de 0 a 10. O índice tem metas diferentes para cada ano de divulgação e também metas específicas nacionais por unidade da federação, por rede de ensino e por escola. A intenção é que cada instância melhore os índices para que o Brasil atinja o patamar educacional da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil avançou no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, em todas as etapas de ensino, mas apenas nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, cumpriu a meta de qualidade estabelecida para 2019. O IDEB registrado nos anos iniciais no país foi 5,9, índice que superou a meta nacional de 5,7, considerando tanto as escolas privadas quanto as públicas. Nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, o IDEB alcançado no país foi 4,9, inferior à meta fixada para a etapa 5,2. Muito bem, parabéns a todos os envolvidos, desde o Ministério da Educação até os nobres professores. Sem educação forte, jamais o Brasil terá um povo rico de fato. E quem está deixando o cargo no governo é o irmão mais novo do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. O Arthur Weintraub está saindo e, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma despedida. Eu quero aqui, estou triste, porque vou deixar o cargo aqui de assessor do presidente Bolsonaro. Quero dizer para ele que foi uma honra, de coração, foi uma honra ter trabalhado para o senhor, essa oportunidade que o senhor me deu. E estou indo para o OEA, no cargo de Direito, na área do Direito. Conversei com o presidente desde o começo e brinquei com ele que agora vai sobrar um pouco mais de comida ali para o almoço. E o secretário da OEA é o Almagro e agora vai ter o El Magro. Quer dizer que 2 anos antes das eleições, o Arthur e seu irmão acreditaram na gente. Fizemos uma viagem ao Japão, Coreia do Sul, Taiwan e também conversamos muito num momento onde quase ninguém acreditava na gente e tivemos o sucesso da eleição. Agora chegar uma coisa, né? Fazer um bom governo é outra. Outras boas pessoas ao longo desse tempo cerraram ao nosso lado, de modo que eu acredito que estamos fazendo um bom governo, em especial no tocante à nossa economia, e dizer que ele teve uma participação muito grande naquilo que nós fazemos hoje em dia. Então, muito obrigado a você. Boa sorte lá. Presidente. Conta sempre comigo, com o meu irmão, viu? Quando quiser retornar, as portas estão abertas. Obrigado, presidente. Boa sorte, de coração. E muita gente viu correndo nas redes sociais uma imagem lamentável. A deputada federal Bia Kicis usou suas redes sociais para denunciar essa imagem, a obra de um artista e sua empresa, pela criação de uma cabeça do presidente Jair Bolsonaro em uma espécie de caixa. Que coisa mais asquerosa! É o famoso ódio do bem que passa desapercebido pelos defensores da democracia. Uma criança segurando a cabeça do presidente Jair Bolsonaro? E se fosse a cabeça, e cita outras pessoas, se fosse de Lula, por exemplo, questionou a deputada que completou.
Mas os intolerantes somos nós, retrucou a parlamentar. O pastor e deputado federal Marco Feliciano também denunciou o caso em suas redes sociais e acusou Marcelo e Pedro, os autores, de tentarem contra a vida do chefe do executivo. Absurdo! Isso não é arte, é atentado contra a vida do presidente da República. Depois querem nos acusar de discurso de ódio. Vem cá, então isso para as redes sociais é liberdade de expressão? Isso pode, né? Questionou Feliciano, que recebeu o apoio de seus seguidores nos comentários da postagem. O artefato faz parte da mostra Freedom Kick, Chute de Liberdade, promovida pelo Grupo em Declínio, que se define como um coletivo de arte ativista e de protesto. Segundo uma médica chinesa que fugiu para os Estados Unidos após ameaças, o novo coronavírus teria sido criado em laboratório controlado pelo governo chinês. Uma virologista chinesa chamada Li Mengwan afirmou em entrevista num programa britânico que o novo coronavírus foi sim criado em laboratório. De acordo com ela, o Instituto Militar Chinês descobriu que 2 organismos, quando modificados em laboratórios, formariam sim um novo vírus. O governo chinês, é claro, negou as declarações da virologista, que disse que vai fazer um artigo com evidências científicas que comprovam as suas alegações. É preciso investigar, né? Independentemente de ser comprovado que o vírus foi de fato criado em laboratório, o fato é que a China ganhou muito durante essa pandemia, né? Esconderam do mundo a letalidade do vírus, a propagação do vírus durante muitas semanas e depois venderam muitos insumos, venderam máscaras, venderam testes, que inclusive foi comprovado que em muitos países já chegavam inclusive contaminados. E aí, enquanto a economia do mundo capenga, a economia da China voa, né? O PIB da China deve terminar lá em cima, enquanto os outros países finalizam o ano em recessão. De Brasília, Andréa Luiza Matias. Obrigado pela sua atenção, seu like, compartilhamento e que Deus abençoe a você e a sua família.